Umbanda é minha morada. Caô, cabecilê, saudação a meu pai Xangô da pedreira. Vem essa força, a fúria do meu tambor. Caô, cabecilê, saudação a meu pai Xangô da pedreira. Vem essa força. Olá amigos, muito boa tarde. Hoje mais uma live Mulheres de Aruanda e hoje especial, falando a respeito do projeto Nosso Futuro. Estamos falando aí sobre Xangô. E falando sobre Xangô, não poderíamos deixar de falar sobre o poder também do julgamento. Projeto Nosso Futuro. Boa tarde, sou o Léo, filho de Xangô de Beg e também filho da Josi. Hoje eu vim no nome do projeto também para falar. Esse projeto, né, que a gente cultua a origem africana, o nosso batuque, por isso que eu tô com o berimbau, a gente faz até as comidas africanas, né? Nesse projeto, que eu gosto de falar também, que eu tô ingressado nesse projeto muito antes dele existir. Quando eu entrei na obrigação, né, entrei no nosso batuque aqui por saúde com 7 anos. E com 8 para 9 anos, Xangô, meu pai Xangô me mostrou que eu ia seguir nesse caminho, né, do toque, de puxar, ele me deu, né, o dom da condução na fala. Eu até me emociono um pouquinho de falar, mas vamos lá. Ele me mostrou que eu ia conseguir, que até hoje, né, que no começo não foi fácil, puxar o serão. Ainda bem que eu tinha meu padrinho comigo, o Fê, que estava do meu lado ali, falando, não, tu vai, não, começou, agora tu vai. Mas, né, a gente não pode falar de julgamento sem falar do nosso juiz, nosso Deus, juiz, né? Pai Xangô, Deus da Justiça. Reza a lenda que ele faz o julgamento no fundamento Kassum. Fundamento Kassum, né, que é no momento de uma determinada obrigação, que onde é que ele vem na terra e faz julgamento. Onde a gente dança, junta as mãos, né? Na lenda diz que quando a gente está dançando no Kassum e vai para dentro, simboliza a terra. Quando a gente vai para fora, simboliza o céu, o Oiaê. E é ali onde todos os deuses, nossos orixás, descem à terra para prestar a condolência e homenagear a obrigação que está feita e confirmando que está tudo certinho ou que não está. Olá, boa tarde. Me chamo Tietra, sou filha de Iemanjá. Boa tarde, meu nome é Nicole, sou filha de Xangô Ganju. A gente veio representando o projeto Nosso Futuro, que nada mais é do que um projeto voltado para crianças e adolescentes que se interessam em saber mais sobre a religião. Lembrando que é mais uma oportunidade das crianças e dos adolescentes saírem do mau caminho das ruas. A gente veio aqui hoje falar sobre o julgamento em relação aos orixás Xangô e Iemanjá. Xangô, dono da justiça e do equilíbrio, que muitas vezes já julgou e se arrependeu logo em seguida. Sabendo que no batuque existe o Kassum, mais conhecida como a balança, que é onde o pai Xangô faz a confirmação da obrigação que foi feita, igual eu disse antes. Por isso a balança em si, o certo ou o errado. Iemanjá é a dona da sabedoria. Ela é quem acolhe. Ela é advogada juntamente com Xangô. Por ela ter essa mente muito aberta e ser muito justa, ela vai escutar o problema, vai avaliar e se realmente for o certo, ela vai defender a pessoa. Temos várias histórias de quando os orixás se julgavam entre eles mesmos sendo irmãos. Então, se até os orixás já julgavam, quem somos nós para julgar os outros hoje em dia? E é muito importante falar que não se julga a pessoa, o outro, próximo, sem saber o que ele está passando. Porque o que pode ser apenas um comentário bobo para mim, pode causar uma baita fragilidade emocional na pessoa.
projeto Nosso Futuro. Com certeza aí um grande projeto. Hoje estamos aqui na Albino Becker, na cidade de Viamão, Centro Espírita Marlene Chaves, junto com o Centro Espírita Universalista Luz e Vida, aí em Gravataí, Centro Universalista Luz e Vida, também em Cachoeirinha. Quero agradecer a todos aqueles que estão conectados conosco pelo Instagram e também pelo Facebook, Mãe Josiane. É isso aí. Boa tarde a todos, então. Meu nome é Josi, sou Yalorixá do Terreiro de Xangô e também a dirigente do Centro Espírita Universalista Marlene Chaves. A gente fala aqui de Viamão, do Rio Grande do Sul. Então, tenhamos todos uma boa tarde. Vou apresentar aqui os nossos convidados, Pai Raul de Xangô, Andréia, advogada, Magda, enfermeira, Pai Franz, também de Xangô, e Isabel, administradora. Sejam todos bem-vindos, que a gente tem aí um bate-papo bem importante, uma expansão de consciência, né? E pra gente falar para esse povo aí do mundão, o que é essa palavra, né? Tão forte que muitas vezes abate o ser humano. Sejam todos bem-vindos. E esse amigo que vos fala, Paulo, em todas as lives e com você, há mais de um ano, né, Josi? Trabalhando aí junto com mulheres de Aruanda. E vamos descobrir hoje juntos, né, em mais uma live, chamado a todos os povos. Você, não importa de qual credo religioso você seja, você pode ser protestante, evangélico, católico, não importa, nação, candomblé, espírita. Realmente, Josi, esse trabalho é universalista e ele tem como principal objetivo trazer e que todos nós possamos falar uma única língua, um único idioma. Josi, hoje nós estaremos falando sobre algo bastante importante, sobre o poder do julgamento. E quando ele é mal feito, o poder destrutivo. E a quem pertence o julgar? Primeiramente, na minha opinião, ao Criador, né? E a Xangô, né? Xangô é o dono do julgamento. Eu acho que ele somente tem esse poder. E nós, seres humanos, né, Paulo, na verdade, a gente julga, né? Isso já está dentro de cada um de nós. Qual é o intuito dessa live, dessa conversa? É realmente a gente nos policiar, né? Até que ponto é uma opinião e até que ponto é um julgamento, né? Então é isso que a gente vai descobrir junto. E falando um pouco acerca disso aí, né, não julgar para que também não sejamos julgados, porque na mesma medida em que julgarmos, também seremos julgados, né? Então, nesse ponto de vista, hoje nós estamos aí e vamos trabalhar aí, né, hoje, nessa 1h30, aí, falando cada um sobre a sua experiência, aquilo que vivenciou, aquilo que se sentiu injustiçado, muitas vezes as fake news, né? Então vamos trabalhar sobre isso também hoje aí. E você pode também participar conosco, mandando aí as perguntas, né? Tem aí o pai Frangel, a nossa irmãzinha Isabel. Magda. A Magda trabalha em que, Magda? Eu sou enfermeira. É enfermeira, vivenciou bastante questões assim de julgamento? Bastante. Vou voltar um pouquinho na Isabel. Isabel, administradora, como é que é isso lá no teu dia a dia? O julgamento é ao acordar que já estamos sendo julgadas por ser mulher, por ser negra, por ser viúva, por ser sozinha, pela cidade, pela escola. Somos julgadas em todo o tempo. Pai Raul de Xangô, como é que é, Pai Raul, falar sobre julgamento numa terreira? Como é que é falar isso no milê? Como é que é quando um filho daqui a pouco vem apontando o dedo para outro severamente? Já vivenciou isso em alguns anos de experiência? Boa tarde. Boa tarde. Sim, eu vivencio isso desde que eu entrei para a religião. É o julgar uma cabeça errada, ao qual me fez que eu estou aqui hoje. Teve um problema, por aí já começou o julgamento. O julgamento veio desde os tempos primórdios. Sim. Existiu e vai existir. Ninguém vai mudar, somente Xangô. Do jeito dele, vamos ver o que vai acontecer. Né? Exatamente. Doutora Andréia Lacerda, dando também essa visão para nós, aí, mais na questão jurídica, posso falar assim, né? As implicações. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui. Em relação a essa questão jurídica, ao processo, não cabe a mim julgar, mas o cliente faz, né, esse primeiro contato com a advogada. É a advogada que vai analisar se ele teve um direito que não foi observado ou então tem um direito a pleitear. E assim sendo, a primeira coisa que eu tenho que fazer, o meu papel de advogada, não é julgá-lo, e sim escutá-lo. Porque muitas vezes ele já foi julgado pela sociedade, muitas vezes ele já foi julgado pelo vizinho, pela vizinha, pela ex-mulher, né? Ou mesmo a mulher, pelo marido.
Então, o que eu, como advogada, tento fazer nesse primeiro momento, até mesmo para fins de empatia, de respeitar e da dignidade dele, é escutar, tirando toda aquela carga de sentimentalismo meu, os meus preconceitos, os meus sentimentos, neutralizo. Eu tenho que ser imparcial para ouvi-lo, para que ele se sinta acolhido e então eu consiga analisar, né, se vou prosseguir com aquela defesa ou propositura do que ele acredita que tem de direito ou que foi inobservado. Então, assim, não cabe a mim julgá-lo, mas, de certa forma, eu vou fazer essa primeira análise. Então, eu tenho que tirar todas as minhas opiniões pessoais para não estar sendo injusta com ele, para garantir que ele tenha o devido processo legal, que ele seja ouvido, que ele seja escutado pelo judiciário e pelo juiz, que é quem vai julgar, de uma forma adequada, correta, que chegue até lá, até esse julgador, os fatos de uma forma clara, né? Ela faz a avaliação, né? Exatamente. Babalorixá Franz de Agonia, poderia compartilhar um pouquinho conosco algumas questões que tu já vivenciou contigo mesmo, assim, de julgamentos que te entristeceu, que foi realmente algo errado, mentiras a teu respeito? Isso já aconteceu contigo? Boa tarde a todos. É um tema bem delicado, o julgamento, porque, de certa forma, sou um babalorixá novo perante a sociedade, perante a idade, né? Mas sou abençoado pela sabedoria do meu orixá. Xangô Agodô é um orixá mais velho, então ele carrega a sabedoria com ele, de certa forma, ele me transmite muito esse conhecimento. Mas no meu início houve várias situações em relação ao próprio preconceito comigo mesmo, vou citar a minha própria pessoa. Quando eu frequentava batuques, ia prestigiar a casa de alguns amigos, acompanhando meu babalorixá, meu antigo babalorixá, e simplesmente no posicionamento de tirar uma foto, de registrar aquele momento interessante ali, todos nós se enquadrávamos ali. Aí antigamente tinha esse tratamento de não, só pai tira foto, filho não. Mas aí entra aquele ponto de vista, né, de que hoje eu sou um sacerdote, hoje eu sou um babalorixá, hoje eu sou um pai, eu fui filho. Então isso a gente tem que quebrar, essa barreira tem que quebrar desse julgamento perante novo, mais velho. Para se tornar mais velho tem que abrir espaço para os mais novos, tem que guiar os mais novos, tem que ter toda uma orientação. Porque ninguém brota já com conhecimento, ninguém brota formado, ninguém brota estruturado em relação a qualquer área. Vamos dizer, a gente pode reportar até a área profissional mesmo, né? Ninguém se torna qualificado e dá uma oportunidade. Uma construção, né? Com certeza. Existe muito essa barreira dentro da religião. E, aliás, eu me senti muito honrado desse convite para poder, novamente, colocar isso em pauta, né? Expor isso, botar uma conscientização nessa população, né? Todo mundo um dia iniciou, né? Todo mundo iniciou. Não precisa agir dessa maneira. Não está nesse posicionamento quem é mais, quem é menos, ou está sabedoria ou não. Pai Franz, eu queria saber a sua visão em relação. Eu tenho para mim que perante o orixá nós somos todos irmãos. O que tu me diz disso? Com certeza, com certeza. Existe o respeito, existe a força do orixá, né? Como a gente estava conversando agora em off mesmo, na situação em que quando toca o tambor todos nós conectamos. Não adianta, é Xangô em qualquer lugar, é Ogum em qualquer lugar, independente de qual for a nação. Então tem que ter esse respeito, tem que ter esse carinho perante a espiritualidade de todos, perante o início de todos, a caminhada de todos. Tem que ter, e às vezes falta isso. Esse tema julgamento ele é maravilhoso, que abrange várias situações dentro da religião, porque as pessoas não conhecem e ficam julgando por aparência. Eu mesmo sou muito condenado pela minha expressão. Né? Filho de Xangô já é condenado por natureza. Eu sou de pouca comunicação, se eu não tenho intimidade com as pessoas. Então eu não sou mal educado, eu chamo de cumprimento e me reservo. Tá carrancudo, ele não gosta disso, não gosta disso. As pessoas me julgam sem me conhecer. Então fica complicado, né? Eu vou dizer uma coisa, a gente já traz a tarja na cabeça, lá vem o filho de Xangô, porque na verdade a gente tem essa expressão. Os filhos de Xangô são muito expressivos, né? Isso é da realeza, não tem nada a ver conosco. Isso é o próprio orixá. Nós
carregamos a essência do nosso orixá. Mas ele é realeza, nós não. Mas a gente já é julgado por isso, pela carranca. Às vezes as pessoas nem param para conversar. Eu mesma tenho carranca de filha de Xangô, mas as pessoas já julgam. Ih, lá vem. Mas nem param para conversar. Quantas pessoas para o próprio projeto Mulheres de Aruanda a gente está unindo para eu ter a conexão. Eu nunca sentei com o Pai Franz. A gente se vê aí nos batuques, nas curinhas, mas nunca sentei com o Pai Franz, nunca conversei com ele. Eu não posso julgar. Mas olhando a cara, não é assim. Então é isso que a gente tem que quebrar. Mas também tem muito a ver com a insegurança de muitas pessoas, né? Tem. Elas fazem muitas vezes essa leitura, mas tem o fato de elas se sentirem muitas vezes impotentes, né? Então elas logo já saem nessa defesa, né? Então elas já saem na acusação. Isabel, e sobre isso, tá? A gente vinha conversando hoje, que tu passou por algumas questões de experiência dentro daquilo que tu trabalha, nas administrações que tu já teve na tua vida. No primeiro trabalho que tu teve, né, em que tu conseguiu um cargo, e aí como é que foi para ti? Como é que tu sentiu que essas pessoas como é que tu sentiu que elas te viam nesse trabalho? Na verdade, meu primeiro emprego, eu tinha 14 anos. Uma empresa, uma fábrica de camisa. Com 14 anos tu começou? 14 anos, tô cedo. Até cedo. Eu estou pronta, eu acho, nessa caminhada da vida. Sou aposentada. Te aposentou você também? 32 anos. Que luxo, né? Que luxo mesmo. Trabalho, com muito orgulho. Então lá foi uma das maiores, né, uma base, eu focada no trabalho, como aprendi na minha família. Se tu vai fazer alguma coisa, faça bem feito. Faça bem feito, vai lavar uma louça, lava bem limpada, varre a casa bem varrida, essas coisas de infância. Na escola, era bem Peralta. No meu primeiro emprego, com 3 anos, aí eu fui liderar uma equipe. Fui liderar uma equipe de profissionais que estavam 15 anos no mercado. 3 anos dentro do teu trabalho, tu ganhou uma promoção. Eu ganhei uma promoção. E como é que foi essa promoção? E todos eles aplaudiram e disseram, nossa, que maravilha, tu é uma mulher que está assumindo uma posição aqui, e outros estão 15 anos e não conseguiu. Te deram presentes. Exato, presentes, inúmeros presentes. E a minha força era fazer bem feito. Eu vou aprender e eu vou fazer o que tem que ser feito e vou cobrar o que tem que ser cobrado. Tá? Mas tu não sabe. Então, eu vou aprender. Eu aprendi, eu fiquei 10 anos nessa empresa, liderando, saí, fiz novos cursos, também fui para uma outra empresa. E lá era esse julgamento. De ser menor aprendiz, liderar pessoas com experiência de 15 anos de empresa. Como é que ela vai nos liderar? Ela não sabe. Então isso é para a vida. A gente está aqui nesse mundo, a gente aprende. Tu quer, tu aprende, tu vai fazer bem feito, tu vai conseguir. E eu tinha muita força, tenho força, porque tudo que eu acho que tem que trazer para a vida, para a realidade, nós temos que trazer isso. Fazer bem feito, não importa em que área. E daí vem essa veia, esse sangue na veia de administrar. Em qualquer momento, eu estava falando com o Paulo agora, eu acho que isso é sangue na veia, vem, né, dos antepassados, e tu vai mostrando sem querer, sem muito, como vou dizer, eu não tenho tanta base, assim, é sangue na veia. Vai no automático, é algo que vem de ti já. Tá vai contigo. no automático, exatamente, vai no automático em qualquer área. Então lá me destaquei, depois me destaquei numa outra empresa também de vendas, me destaquei, depois fiz enfermagem, também sou técnica de enfermagem aposentada, também com muito orgulho era chamada para dar banho, mas a fulaninha pode me dar banho? Não, mas não é a escala da fulaninha. Então eu sempre tento fazer o meu melhor, isso que eu vim aqui para mostrar, nós somos julgadas em qualquer situação. Qualquer situação. Então, se está sendo julgada, faça bem feito. Outra vez eu ouvi alguém dizer assim, sobre a questão do técnico de enfermagem, a gente tem enfermeira aqui também, falando assim, o técnico, o que ele tem que estar atento é 2 coisas que ele tem que fazer. Ele tem que aprender que a função dele é limpar cocô e dar banho. Eu fiquei pensando assim, também é a função dele, né? Dar banho e também limpar cocô. Porque, afinal de contas, quando tá camado, e vou falar bem assim, claro, e cagado, não tem dinheiro no mundo
que vai pagar o conforto. O conforto, né? Não tem dinheiro. Então, esse julgamento também sobre determinadas profissões, né? Porque o pai de santo... Existe bastante isso, né? Existe. Pai de santo é isso, pai de santo é aquilo. É uma religião que destrói, é uma religião que lida com o diabo, com Satanás. E sempre essas questões negativas, a gente tem que estar muito atento, né? Porque tu disse algo bem importante ali, Josi, sobre o poder destrutivo do julgamento, em que as pessoas, muitas delas, não conseguem se livrar daquilo ali e acabam adoecendo, desistindo de certas coisas na vida que poderiam seguir, porque se sentem amarradas completamente por uma mensagem negativa, né? Sim, as pessoas adoecem, né? Ficam oprimidas, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Como envolve o espiritual nisso? Envolve o espiritual. É energia, né? Eu costumo dizer que para somar não tem ninguém, mas para destruir é incrível. Então a gente vem trazendo essa clareza, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado. Opinião, eu mesmo faço esse trabalho de expansão de consciência, né? A gente faz, mas é que nem eu digo, eu falo sobre o que eu acho. Ô Josi, tu acha um julgamento certo e coerente quando as pessoas dizem que todos os homens são iguais, só muda o endereço? Eu acho julgamento. Eu acho que não é assim. Isso é um julgamento, porque não são todos iguais. Tem muito homem no mundo, né? Como é que a gente vai dizer que todos são iguais? É a mesma coisa que dizer que a mulher preta não tem capacidade. Oi? Já aconteceu contigo, Isabel, de dizerem que tu não tinha capacidade pela cor da tua pele? Pela cor da minha pele. Já aconteceu? Tu pode compartilhar um pouquinho conosco? Posso. Infelizmente eu posso compartilhar. Ajuda outras pessoas que estão passando por isso a levantar a cabeça como tu levantou. Levantar a cabeça, e isso é o meu ponto, é a minha força, quando me toca isso. Eu me superei, assim, de várias situações difíceis, quando eu falei pro Paulo, é a ponta do iceberg. Aquela negrinha não vai conseguir. É complicado, né? É aí. Eu costumo dizer, Isabel, né? Eu costumo dizer para todo mundo, como boa filha de Xangô, que o meu lugar é onde eu quero estar. Exatamente. Eu defino o meu lugar. Ninguém pode definir por mim. Então, tu sabe que eu nunca tive problema com isso, né? Pra mim, isso não me abate, porque, que nem eu digo, quando bate na gente é que alguma coisa tem que ser resolvida. E eu tenho isso muito bem resolvido dentro de mim. Costumo dizer, sim, o meu lugar é onde eu quero estar. Se sou mulher, se sou preta, enfim, sou batuqueira, porque agora tem isso, é preta, é mulher e ainda é batuqueira. Exatamente, sou tudo isso mais um pouco. Então é a gente saber se colocar. Eu costumo dizer que aquele que julga é porque não sabe o seu lugar. Porque quem sabe o seu lugar não julga. Né? O que o senhor acha, pai Raul? Não adianta nós aqui tentar bater nessa tecla, porque vai ser julgado, a gente levanta julgando, a gente anda julgando, ora para bom, ora para ruim. Faz parte do cotidiano, né? Faz parte do cotidiano do ser humano o julgamento. E como eu disse, isso houve e haverá sempre. É que hoje em dia está uma depredação do ser humano, que eles preferem julgar mais para o mal que para o bem. Eles não veem. Eu tenho uma dedução, uma visão. É negro, eu fui criado por negra. Então, qual é o problema negra? A cor é ser homofóbico. Eu não posso ser homofóbico. Eu só tenho uma coisa, eu não gosto de certas atitudes. Eu não posso ser, porque eu estou com 80 anos e não mudei. Mas eu vejo o que está acontecendo hoje, julgando. As pessoas não estão se dando respeito. É o julgamento. Mas o que está acontecendo com o ser humano hoje em dia, eles estão fazendo com que haja julgamento. Tá? A evolução espírita, ela está muito evolutiva. Anos atrás, em questão espírita, o espírito ele tinha um desenvolvimento, uma visão do que ele poderia voltar e fazer para o ser humano. Hoje não. Crianças com 10 anos estão matando, roubando. Então não está havendo aquela, como se diz... Não tem limite mais, né? Não tem limite. Não está havendo uma educação, um desenvolvimento. Então, cabe nós a julgar. E é o que acontece.
Mas antes de Pai Xangô julgar alguma coisa, Deus não julga. Então ele pôs para não usar tudo, ele pôs o Pai, que o Pai julga do jeito dele. Não só as pessoas da Go, o ser humano um todo. Sabe, Pai Raul, o senhor falando a respeito da questão de que isso acompanha o ser humano, é um fato, né? Sim. E essa questão, muitas vezes, da forma errada como eu julgo, ela também está muito conectada à minha questão da minha evolução, né? Como ser humano, né? Na Terra. E buscar se melhorar, se avaliar dentro disso. Sim. Como é que está sendo essa questão crítica negativa em mim? Isso nos leva sempre um passo à frente, né? E outra coisa aí que o senhor fala também que é muito importante é o respeito. Mesmo que eu não acredite nas questões da reencarnação, mesmo que eu não faça parte de um culto, de uma religião de matriz africana ou de qualquer outra religião, mas que eu tenha respeito, primeiramente, né, por qualquer ser humano. Sim. Isso é uma das maneiras, a doutora Andréia, de minimizar bastante, né? Porque quem julga nas leis dos homens é o juiz, né? Exatamente. Mas como é pegar as causas e não julgar? Não é fácil, né? Não é fácil. Mas, como eu estava dizendo, eu procuro ser o mais imparcial possível. Porque realmente, quando a pessoa tem uma causa, quando ela tem uma demanda, o que ela menos precisa naquele momento é de alguém que escute ela e já vá julgar. Então, ela precisa de alguém que escute ela, que oriente, né, para assim dar uma diretriz no que fazer com aquele problema. Ela já chega com um problema, com uma verdade, que talvez não seja uma verdade absoluta, mas é a verdade dela, é a justiça dela, é o direito que ela entende que ela tem, ou que ela acha que foi não foi observado por alguém. Então, eu estou ali para escutá-la e orientá-la. Então, procuro nesse momento, justamente porque eu já fui muito julgada ao longo da minha vida também, escutar. Já passou pelos tribunais. Muito, muito. E que mulher que não passa, né? Sim. E que mulher que não passa. Então, é justamente uma questão de respeito, né? A questão da dignidade da pessoa que vem até a advogada, que a advogada se diz dos seus preconceitos, dos seus sentimentos pessoais, que no momento que eu aceitei esse encargo, essa profissão, eu tenho que estar ali para servir o meu cliente da forma mais adequada possível. Doutora, e nem mesmo o juiz ele vai julgar, né, de acordo com aquilo que ele acha que é certo, que ele entende como é errado, né? Ele vai seguir todo, né? Todo um livro, o devido processo legal. Vai avaliar. Exatamente, ele vai avaliar as provas, ele vai avaliar o que testemunha vem até o processo e fala. Por isso a importância de conduzir um processo de forma adequada, onde traga a verdade dos fatos, e por isso, né, que o advogado tem que se concentrar, pelo menos é o que eu procuro fazer, nos fatos, de forma a levar para o juiz documentos, informações mais claras e dentro daquela realidade que o cliente me traz. É claro que ao longo do processo nós teremos, né, a verdade da outra parte, a justiça da outra parte. Por isso que o juiz vai caber analisar esses dois lados, ponderar sobre tudo que está ali e então julgar. Né? Mas nesse primeiro momento a pessoa passa pelo crivo do advogado e o advogado tem que ser mais... tem que se tirar todas as suas amarras, todos os seus conceitos de vida, os seus sentimentos, para que dê a oportunidade dessa pessoa buscar aquilo que realmente ela tem de direito. Eu vou perguntar para a Josi, para o pai Franco, o pai Raul, de certa forma o Baba Alorixá, diante de uma questão que o consulente ou o cliente chega até o e-mail de vocês com uma certa perturbação, algo errado a se resolver, vocês em certos momentos são como advogados? Sim. Chegando lá na porta do pai Xangô, batendo lá dizendo, por favor, será que tem uma misericórdia para esse filho? Para essa criatura? Sabe que ela estava falando e eu estava mais ou menos pensando que é a mesma coisa. É o que a gente faz, eu pelo menos, como em Alorixá, né? Porque a gente recebe vários casos, né? Na mesa do uso, né? Então a gente faz essa análise, né? A gente avalia e aí entra o orixá, né? Por aqui, por ali. É aquela coisa, né?
Alguns sim, outros não, alguns nunca. Então a gente tem que ter esse olhar mais clínico e voltando a dizer o que eu sempre falo, por isso a importância dos sacerdotes espirituais ter o atestado de seriedade mental para fazer a avaliação. Porque nós estamos lidando com o ser humano. De tempo em tempo, né? Porque vai fragilizando até nós mesmos. Sim. Se ao longo do tempo a gente não faz uma reestruturação para nós mesmos. Exatamente. Precisa fazer? Precisa. É necessário, porque as pessoas chegam tão debilitadas e elas literalmente despejam isso em cima da gente e a gente tem que tentar reformular aquela pessoa para inserir ela de novo na sociedade. Porque são diversos fatores, a separação, a perca de um familiar, e tudo agrega na religião. A gente usa o nosso trabalho espiritual, mas muito orientando, muito o lado humano também. A psicologia, né? Então é além. Pai Franz, mas aí entra aquela questão da humildade, né? Sabe que a gente está aqui, eu não sei que idade o Pai Franz tem, mas acredito que a gente mais ou menos estamos na mesma medida, temos o Pai Raul, e é uma questão de hierarquia, isso tem muito dentro do culto, né? De religião de matriz africana, que nem eu sempre digo que perante a Xangô, somos 3 filhos de Xangô, somos todos filhos, mas existe uma pirâmide hierárquica, né? E para isso nós temos que ter humildade. Com certeza a bagagem do Pai Raul é anos-luz na minha frente, exatamente pela bagagem que ele carrega. E aí entra a questão da humildade. Então quando a gente tem, pelo menos quando a gente tem casos que tem, né? Fica na balança de Xangô, vamos além, vamos procurar. É para ser assim, sabe, cara? Dentro da religião de matriz africana tem isso, essa questão da hierarquia na pirâmide, e para isso que eu acho que existe o velho e existe o novo, para haver uma balança. Mas a questão que o Pai Franz falou do julgamento é sobre isso. Às vezes tu é nova na religião, por exemplo, eu tenho 49 anos, né? 48 de Xangô, quando eu tinha 1 ano, quando foi feito o primeiro culto a Xangô. E muitas vezes sofri preconceito de entrar com meus filhos no batuque, quem é a tua mãe santa olharem pra mim, oi? Né? Porque daí tu chega nos batuques, aquelas senhoras desse tamanho, né, idosa já, então tu é julgada muitas vezes, né? Mas sim, sou minha orixá com 70, 80 filhos de santo, sou zeladora, porque eu não sou mãe de santo. Tu é julgada pelo fato de ter um universalismo na casa? Sou. Trazendo um trabalho. E o que chama mais atenção é que o julgamento não vem de quem tem universalismo, porque só quem é universalista poderia fazer o julgamento. Vem daquele que não tem, que não sabe nem o que se fala. Isso é julgamento. Quando tu fala daquilo que tu não sabe, né? E eu fui estudar, tanto é que quando tudo começou a acontecer dentro do terreiro de Xangô, eu fui estudar para ver o que estava acontecendo aqui. Não, só porque eu não tenho só matriz africana aqui, eu não tenho só a Quimbanda. Eu não tenho só a Umbanda. Não, eu fui ver, eu tenho uma pirâmide espiritual com todas as energias. Para mim, descobrir o que eu tinha. Então eu fui atrás, fui humilde, continuo indo muitos centros universalistas. Inclusive fui atrás do Paulo para tentar entender o que estava acontecendo aqui. Isso é uma questão de humildade. Nesse ponto de humildade, né? Que a gente está debatendo agora aí, entra muito uma experiência que eu tive também com algumas pessoas que passaram pela minha casa em relação a, novamente, eu sempre bato nessa tecla da idade, que todo mundo passa por isso. Se não passou, não existe mais, se não passou por uma certa idade. No ponto de essa barreira das pessoas não aceitarem. Eu, no caso, como é que eu vou ser filha ou filho, como é que eu vou ser orientado pelo Pai Franz? Ele é muito mais novo do que eu. Mas a humildade que eu falo em relação é que a pessoa necessita daquela ajuda. Não tem outra direção, mas prefere passar trabalho, prefere ficar desorientado do que se dobrar a esse ego. A esse Porque não sabe o lugar, né? Exatamente. E é complicado. Isso existe muito, muito, muito na rua. Ou até mesmo, vamos entrar em outras áreas, simplesmente por opção sexual, existe também. E olha que a gente está falando de religiosidade, porque muitas vezes no jogo do Bus no Ifá, diz que aquela pessoa tem que ter uma história e um segmento naquela casa. E as pessoas não querem por causa desse preconceito, por causa desse julgamento, por causa dessa falta de maturidade espiritual. Como, por exemplo, o inverso. Eu mesmo, quando chego na casa do Pai Raul, que é um ícone para mim, eu não conheço, não tenho intimidade, mas pela bagagem, ele é de Xangô, Xangô é meu pai. Entendeu? E me trata com carinho como se eu tivesse a idade dele. Isso é respeito. Porque respeito a gente conquista. Entendeu? E já passei por muitas casas de religião com pessoas de menos idade e que não têm o respeito que ele tem por mim. Então é uma conquista, é uma balança. Entendeu? E tu respeita para que tu seja respeitado. Por exemplo, eu sou às vezes muito julgada pelas lives, sabia? Mas por que foi escolhido o Pai Franz?
Por que foi escolhido o pai Raul? Por que não foi escolhido eu? Não, mas só um pouquinho. Quem define é o plano espiritual. Ele é a porta. Hoje nós vamos falar de julgamento e eles foram... Ele não sabe o contexto, entendeu? Então isso também é julgamento. Então a gente vive julgando o tempo todo. Quando a gente acha, a gente já está julgando. Quem acha não sabe. A gente pode dar opinião, beleza, mas a gente não sabe qual é o contexto, por que aconteceu, por que foram escolhidos. Vai ter outras pautas e outras, e a gente vai se encaixando de acordo com o plano espiritual, né? Que a gente tem que extrair o que tem de melhor. Não é porque simplesmente ele é o filho de Xangô ou o pai Raul. Não, é além. Porque eu também sou filha de Xangô. Então, se não precisava nem trazer, eu também sou filha dele. Sim. Entendeu? Então, é além. A gente tem que ouvir opiniões e vão ter outras e outras, mas eu sou julgada. Porque tudo que é falado aí na rua vem de uma forma ou outra para nós. Né? Sempre vem. Entendeu? Então, é isso aí. É lapidar e saber que ele está presente nas nossas vidas em todos os momentos. É o julgamento. Daí, mais uma live Mulheres de Aruanda, e hoje falando acerca para você que se conectou conosco agora, pelo Instagram e também pelo Facebook, hoje falando sobre julgamento. E quem vai falar um pouquinho sobre o julgamento e experiência que já teve, agora é a enfermeira Magda. A enfermeira Magda vai estar falando sobre julgamento lá na área da saúde, na enfermagem, junto com os técnicos, outros enfermeiros, com os médicos, com os pacientes, enfim. Magda, a tua experiência, quanto tempo de profissão de enfermagem, Magda? Bom, eu tô na enfermagem desde 87. De 87? Na época não tinha o técnico, tinha o auxiliar de enfermagem. E o cuidador, né? Tinha um cuidador, e o auxiliar e o enfermeiro. Mas eu fiz o auxiliar, depois eu fiz a enfermagem. Então, na nível saúde, eu tô desde 87. 87. Então, esse assunto daria muitos encontros, muitos encontros. Mas, já que tu me perguntou, assim, eu anotei algumas coisas interessantes, né? Já que tu questionou sobre a saúde, né? Vamos começar pelo que tu falou ali, que eu achei máximo. O técnico tem que falam, né? Que saber duas funções, não foi assim que tu falaste? Pelo que eu ouvi falar, né? Não, só que eu quero relembrar, porque é aí que eu acho que é interessante a fala. Eu acho que o julgar na saúde, a nível assim, vamos falar de saúde mental, né? O julgar se ele, tô falando como enfermeira, né? Porque eu também sou simpatizante da casa, sou colaboradora da casa e também sou de movimento social. Então, agora vou dar a minha opinião a nível enfermeira, saúde. Eu acho que o julgar em si, ele é normal. A gente julga, é normal. Certo? Não escapa. Não escapa. Vai ser o que o pai Raul falou, não escapa, tá? Desde o início. Eu ia chegar, exatamente, eu ia puxar o que tu falou, vou misturar o que tu falou um pouquinho do que o pai Raul falou. Então, o julgar é normal, opinar é normal. O que não é normal é algo que é rotineiro, virar rotineiro, o que deveria ser só de vez em quando. Porque quando a gente está em algum lugar que dizem assim, nossa, mas tu faz isso, tu é maluca. Tu já está gerando um preconceito, isso que eu quero chegar. Antes de julgar, eu acho que a gente tem que discutir também a questão do preconceito. Porque o que é o preconceito? Quando a gente já põe um conceito sem conhecer a causa. E aí entra o que tu falaste do técnico de enfermagem, que comentam que só tem que saber dar banho e trocar fralda, mais ou menos isso, né? É muito mais complexo, né? É muito mais complexo. Então, assim, como que eu vejo essa questão do julgamento, a questão do preconceito, a questão da moralidade, do respeito, né, da ética. Para a saúde, para a enfermagem é muito amplo, porque isso está misturado com a formação. Né? Tu é técnica de enfermagem, a Isabel é técnica também, né, pai? Falaste que trabalha no... Em 78 trabalhei no Sanatório Partenão. Sanatório Partenão. Vamos lá, vamos voltar lá depois. Tem experiência na bagagem. Vamos voltar lá no sanatório. Mas para te ver que o assunto é tão amplo que, por exemplo, assim, eu acredito que está na formação. Eu, como enfermeira, eu também dou aula para técnico, dou aula na graduação. Trabalho com diferentes profissionais, inclusive aqui mesmo, né? Sou colaboradora, estou com diferentes pessoas na mesa. Então, eu acho que é a formação. Dentro do técnico, eu diria que nós deveríamos trazer de casa já uma educação
envolvendo o respeito, não maledicência, né, que são os pilares, né, a ética, né, a equidade. Se eu não me engano, alguém fala, a Josi questionou se todo mundo, todos os homens são iguais, me chamou a atenção. Mas a equidade é direitos iguais para os diferentes. Sim. Então não precisaria existir equidade, né? Então, assim, ó, eu acho que a nível de saúde existe muita teoria, Paulo, e pouca ação. Tá, perfeito. Certo? Primeiro fato. Se existe muita teoria e pouca ação, quem é responsável somos nós que estamos dando exemplo. Né? Vocês na religião, eu na saúde, advogado, administrativo, enfim. Mas deveria começar de casa, na educação, aí passa para a formação, e aí entra os cursos que dão ética, bioética, moral, né? Não precisaria se já viesse de casa, mas a gente tem que precisar. Por incrível que pareça, a gente tem que dar aquelas matérias, gastar o tempo ali, porque a criatura não vem com conceitos de respeito, dignidade, né, preconceito, não vem. E depois pega um cargo, como tu falaste, de liderança, de chefia, e tu vai ser exemplo para os outros, né? Na saúde também existe muito preconceito ligado a... Alguém falou sobre LGBT, alguém falou alguma coisa assim, LGBT, né? As mulheres, como a Isabel, né, Isabel? Sim. Isabel falou. A questão da negritude, a questão da religião, né? Vou dar um exemplo bem básico, assim, aqui e agora, né? Quer ver um julgamento bem básico, Isabel? Assim, ó. Tu é enfermeira, mas uma enfermeira vai falar de política e a enfermeira faz parte de um fórum estadual de direitos da pessoa com deficiência e fala sobre intolerância religiosa, mas a enfermeira sabe falar de intolerância religiosa. Então, a enfermeira já está sendo pré-julgada, já estão tendo um preconceito que a enfermeira só tem que ser de saúde, né? Sim, sim. E que ela não tem aquela visão holística da enfermagem, visão global, né? E aí, dentro da saúde, tem essa questão, comunidades LGBT, moradores de rua, moradores em situação de rua, que é diferente, né? HIV, né? A própria causa que eu defendo, que é a hanseníase, que antigamente chamava de lepra, me chamou a atenção, por isso que eu falei de sanatório, que uma época foram para lá. Então, assim, ó, esses assuntos geram um preconceito na cabeça de quem não conhece. Aí é interessante o que tu falou e o que a Josi falou. E acho que o pai Franz, né? O pai Franz falou é muito interessante. Quando a gente fala em humildade, no meu entender, tu ser humilde é tu ser evoluído. Tu não vai ter humildade se não for evoluído. Não adianta. Não adianta que não vai ter. Caminha ao lado, né? Caminha ao lado, né? Então, assim, ó, para concluir essa questão da enfermagem, sim, já peguei pacientes religião, testemunha de Jeová que precisava de transfusão e não é liberado, tá dentro, é uma situação bíblica deles, né? Eu não tenho. Então, eu já peguei pacientes com hepatite, que eram técnicos de enfermagem, que se contaminaram trabalhando, mas acharam que era porque podia ser drogado. Situação de aluno, homem, que só porque ele é o único homem da turma, tudo de menino, não, mas então ele é homossexual, sabe? E aí eu poderia citar milhões de exemplos que eu acho que no transcorrer da conversa a gente pode, né, debater. Mas é isso. É isso aí. Eu acho que está ligado a preconceito e aos pilares básicos, né? Que é ser ético e respeito e evolução, e aí entra a expansão de consciência, né? Que é necessária. Que é necessária. Não importa o nome, né? Aqui, a expansão de consciência, para mim é estudo, raciocínio, análise, né? Até para ter essa mesa, né? Sim. Diversificar, né? Josi, quem está nos assistindo? Vou mandar um beijo aí pro pai Jailson de Xangô, mãe Andriele, mãe Lise de Iemanjá, pai Antônio de Bará, pai Marquinho de Exu. Obrigada por estarem com a gente, né, assistindo conosco. E é isso aí. Eu tenho uma pergunta aqui, da Franciele. Boa tarde. O que quer dizer das pessoas que não enxergam seus erros e só sabem julgar as falas, atitudes e jeito dos outros? E aí, Paulo?
Assim, ó, a minha opinião, né? Às vezes também eu preciso me avaliar se eu não estou gritante demais fora do contexto. Né? Pois é, né? Daqui a pouco também você vai querer colocar a goela abaixo nos outros. Eu acho que tem que ser comedido, né? Em todas as situações. Então, claro que daqui a pouco, se está todo mundo errado e só eu estou certo, é meio complicado, né? Tá todo mundo errado, onde eu vou sempre... Todos são um problema, menos eu. Eu acho que se avalia. E tem aquela coisa, né? Quem fala o que quer, ouve o que não quer. Tem uma outra aqui. Muitos julgam por não ter a coragem que eu tenho de viver a minha vida, de saber o meu lugar, de enfrentar as dificuldades e não ter medo de demonstrar os meus sentimentos. É bem isso. Letícia Veloso é julgada por isso. Assim, o meu limite, ele termina quando começa o do outro. Né? E também, né, entra muita parte da... Não é porque eu sigo um caminho que esse caminho também está certo. Eu vou acatar minhas consequências. Isso. A lei da causa e efeito. Causa e efeito. Sim. Né? Porque de repente eu tô abrindo mão da religião. Isso vai agregar alguma coisa. Mas eu não importa, eu vou abrir mão da religião. E isso tem peso. Só que as pessoas às vezes querem, meu lado babalorixá, às vezes as pessoas querem despejar em cima de ti as escolhas delas juntamente com as consequências. Não, tu fez esse ato, tu sabe que aconteceu alguma coisa. E agora tu não pode simplesmente olhar para o Paulo e dizer assim, Paulo, tu deveria ter me ajudado. Como assim? Se tu abriu mão de tudo. Então, nesse contexto... Gosto de terceirizar, né? Cada um tem seu caminho, mas, enfim, né? Eu vou dar uma boa tarde lá pro pai Oscar de Oxalá, que está nos assistindo, Douglas, Caroline, Ana Lúcia. Boa tarde a todos aí. Boa tarde a todos vocês. Doutora André, pode falar. Só, antes que eu me esqueça, eu achei interessante o que ele falou, né, sobre a questão do... Eu perdi a linha. Acho que ele falou uma coisa muito importante agora. Desculpar o outro? Isso, tá. Isso. É muito fácil tu vitimizar. Aí que eu quero, agora não vem. A vitimização gera preconceito. Às vezes nós somos culpados do julgamento. Porque se eu sou uma pessoa com deficiência e eu uso disso para me vitimizar, quem está comigo vai ter um preconceito comigo porque eu estou me vitimizando. E aí entra essa questão da saúde, né? A saúde em si, o julgamento, que nem questionaram sobre quando alguém julga demais o outro, julga errado, uma coisa assim. Eu acho que quem julga demais, a gente tem que ver se não tem algo a nível saúde no meio. Porque do jeito que está evoluindo os anos, evoluindo tudo, nós também temos que evoluir, né? Sim. Então... Eu tenho uma outra pergunta aqui da Adriana Chagas. A expansão de consciência está sendo muito importante na minha vida. Muitas vezes eu me vejo julgando o meu comportamento. Será que estou agindo corretamente? Ou devo ter uma outra atitude? Porque o que acontece? Eu entendi, Adriana, boa tarde. Sim, a expansão de consciência ela é uma balança, né? Contigo mesmo. Então, quando tu para pensar, realmente tu começa a te cobrar. Né? Porque é olhar para dentro. A expansão de consciência é olhar para dentro. E é a lei da causa e efeito. Eu costumo dizer aqui nas minhas lives, nos meus trabalhos, que tudo é nós, nunca o outro. É tudo nós. É a lei da causa e efeito. Só existe o efeito se tiver uma causa. É assim, né, Paulo, na visão espírita? Na visão espírita, sim. O Emmanuel vai falar a respeito disso, né? Sobre o que a língua detém a centelha divina, né? Emmanuel vai falar sobre isso. Sobre a importância da gente pensar antes de falar. Acontece muitas vezes errado, né? As pessoas falam para depois pensar. Pensar antes de falar. Aí já fez o estrago, né, Paulo? Aí já fez o estrago. E, doutora Andréia, o conceito de julgamento? Na visão jurídica ou na visão pessoal? Na visão jurídica Podemos dos dois. O julgamento ele vai ser uma decisão ponderada nos fatos e nas provas. Né? Então, o que é utilizado? Legislação, leis, né? Quando não existe leis, doutrinas, costumes, jurisprudências. Então, existe uma gama bastante grande
para se buscar um julgamento adequado, mais próximo da justiça para todos. Porque o conceito de justiça é muito relativo, né? Nem sempre o que vai ser justo para mim vai ser justo para o meu próximo. Sim. Então, o que se tem que buscar é um julgamento dentro do que a legislação diz que é o correto para aquela situação. Né? Lembrando que cada caso é um caso, sempre vai ser, por mais parecido que seja. Então, aí a importância de sempre se ater aos fatos, né? E o profissional tirar essa sua bagagem de preconceitos, de julgamento, porque são esses fatos que vão fazer sair uma decisão final. Né? E tem que ser o mais objetivo possível, para que se tenha uma sentença, uma decisão adequada. Então, com base na lei, com base naquilo tudo que o processo formou, né? E muitas vezes são processos de anos se trabalhando, fazendo provas, arrolando testemunhas, o próprio cliente falando, é que se vai ter uma decisão. Nem sempre é fácil, nem sempre vai ser o que o advogado acha justo, muito menos o que o cliente acha justo, mas vai ser o juízo de valor que o juiz vai fazer. Tem que avaliar. O juiz da causa vai fazer, exatamente. Eu tenho uma pergunta aqui da mãe Lise. Mãe Josi, coloca a pauta de julgamento sem conhecer a pessoa. Fui muitas vezes julgada por comentários maldosos e muitas pessoas que não falavam comigo e absorviam aquilo que ouviram. Tem que saber e ouvir sempre os dois lados para não haver julgamento. Antes de falar sobre isso, eu vou dizer uma coisa para a mãe Lise. Eu costumo dizer a Xangô, cada vez que eu arreio uma malá pro meu pai, eu não peço justiça a ele. Jamais. Eu sempre peço força a Xangô, para que eu tenha discernimento para enxergar o que é certo e o que é errado. Então, eu costumo dizer que quem vai para uma balança, dar as mãos e pedir julgamento a Xangô, é sobre isso, tem que tomar muito cuidado. E sim, a gente tem que ouvir os dois lados da moeda. Isso acontece muito dentro do meio religioso, né? Ah, mas o pai Franz não gosta do pai Raul, eu também não gosto. Oi? Mas isso fala sobre o pai Franz, não sobre eu. Eu costumo dizer que até que me prove o contrário, eu continuo amando para Raul. Ponto. Entendeu? Ou até mesmo né? se eu tive uma experiência negativa com ele, e eu tento transmitir para ti essa experiência. Mas, pelo contato de vocês, o pai Raul é uma rica pessoa, não tem nada a ver uma situação com a outra. É que não dá para terceirizar, né? É complicado. Tu acha, Josi, que a ignorância ela vai potencializar essa questão? Vou dizer uma coisa, que a ignorância ela é o mal da humanidade, ela derruba qualquer ser humano. Porque quando tu faz um julgamento, primeiro tu não tem que julgar. Quem julga é o homem lá de cima e Xangô. O julgamento é dele. E segundo, que tu pode ter uma opinião, mas tem que ser a tua opinião, não pela opinião do outro. E isso acontece muito dentro do nosso meio religioso. Ah, mas eu não gosto da mãe Josi, eu ouvi falar. Eu costumo dizer, quem acha não sabe. Ouça a pessoa, passe pela experiência, até que me prove o contrário, né? E eu acredito que é bem isso, né, que acontece, né? Sim. Né? Como é que tu vai avaliar? Tem que olhar, tu tem que observar. Não, eu ouvi falar que aquela advogada ali é péssima. Mas falar até pra olhar, eu falo, gente. Vamos avaliar as coisas com calma, né? Eu costumo dizer. Então, o ser humano ele tem que acalmar, um passo de cada vez, e aí tá o julgamento, quando tu julga sem conhecer, né? Eu sou muito julgada, e nem me conhece, nem sabe, nem sentaram na minha mesa pra tomar um café comigo, pra julgar. E por falar em café, tá cheirando bom. Tá cheirando bom. Por falar em café, tá cheirando então tem que tomar muito cuidado, concordo com a mãe Lise, não julgue. Cuidado que Xangô, ele vê os dois lados da balança. Inclusive tem uma balança na nossa frente, nós estamos sentados na balança de Xangô. Estamos dentro do terreno de Xangô. E ele sabe, né? Eu costumo dizer que tu não luta com aquilo que tu não vê. Quem vê é o plano espiritual. Nós, a gente não vê. Então, é isso que eu acho. Sabe, doutora, que eu vou falar um pouquinho de uma personagem chamada Moisés, que fundamentou os 10 mandamentos sobre uma montanha. E eu penso que deve ter ficado perdido, né? Porque havia muita ignorância entre aquele povo, cada um queria fazer da sua forma. Então se estipulou ali, pelo menos o que nós conhecemos hoje como as principais, foram bem mais do que 10 as leis, né? Mas que se estipulou as 10 principais ali para a questão da organização, né? Precisa ter. Porque cada um de nós tem essa coisa que a gente traz com a gente, como tu fala lá, né, pai Raul, que a gente é assim desde sempre.
né? E por isso as leis precisam existir, André. Sim, Né? sim. Elas vão botar um certo controle nisso aí, né? Mas que infelizmente vai existir sempre, né? Sim, na verdade não dá para dizer que a sociedade ela evoluiu tanto que teve um maior número de leis, porque se evoluísse da forma como a gente gostaria, não precisariam tantas leis. E tem tantas, né? Muitas, muitas. Eu nem saberia te precisar hoje o número de leis que nós temos. Mas temos muitas e ainda faltam leis para determinadas situações. No momento que vão surgindo novas tecnologias, seja na área da saúde, seja nos mais diversos ramos da sociedade, precisam ser feitas leis. Porque assim como são utilizadas para o bem, muita gente utiliza para o mal. Sim. Também. Então, infelizmente, hoje... De novo a balança. Exatamente. E nós não conseguimos ter só aqueles 10 mandamentos. Não. Né? Porque crescemos de uma forma que talvez a falta dessa expansão de consciência leve muitas pessoas a ter um excesso de direito também, querer ter mais do que o outro tem, não ter essa visão de equidade, de razoabilidade, que a gente precisa cada vez mais ter ali algo que direcione o que é certo, o que é errado, para que não passe desses limites, né? Eu posso completar a frase dela? Sim. Na verdade, Andréa está falando que tem que existir mais leis, né? Eu já mudaria que tem que existir pessoas capacitadas para as leis. Leis tem demais. Vou dar um exemplo para vocês assim, ó. O ano passado precisou ter um estatuto e ter um novo grupo no Ministério da Cidadania e Direitos Humanos para discutir os direitos das pessoas em situação de rua. Não precisaria fazer tudo isso se já houvesse os direitos humanos, o respeito, né? Como falaste, a formação. Não precisaria. Então, eu acho que leis tem... Qualquer coisa que botar na internet entra uma lei. Mas vira e mexe a gente volta nessas questões, né? Por exemplo, tá falando aí, vira e mexe a gente volta nas questões das leis, por exemplo, com relação ao racismo. Sim. A homofobia. São coisas ainda que a gente está ainda andando em tempo pré-histórico ainda, né? A gente não conseguiu evoluir isso ainda, né? De não precisar ter que criar uma mesa, uma discussão a respeito, então, da tua opção sexual ou da cor da tua pele. Parece isso um grande atraso, né? Isabel, e cor de pele, Isabel? Tu me disse que tu é síndica lá no condomínio. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Tu não vai escapar hoje sem falar dessa experiência que tu teve lá para colaborar com a gente, que tu sofreu também lá, ou tentaram te chibatar e te colocar num tronco. Como é que foi? Isso não existe real. A gente passa por inúmeras experiências. E aconteceu, sim. E a gente tem que estudar, tem que se capacitar, tem que ter respeito. Estou lá levantando essa bandeira. Não existe o melhor nem o pior, existe o respeito. Alguém disse essa negrinha não tem condição de ser síndica. Isso, alguém disse isso. Quando se diz isso, então a gente tem que levantar a nossa bandeira, da nossa raça, todos nós, não importa a raça, a religião, mas a nossa raça vem sofrendo ao longo do tempo. Até porque raça, no meu entendimento, é uma só, é humana, né? É uma só raça, exatamente, a nossa cor. Então ainda existe, infelizmente, isso, e temos que passar todo o tempo, todo dia. Relembrando, parece. Relembrando e dando exemplos. Nós, né, da raça negra, a gente tem que provar mais a nossa capacidade, infelizmente, devido à cor da pele. Tem que ser tudo mais, né? Tem que ser tudo mais, então a gente tem que fazer mais e melhor. Pai Raul, o julgamento, porque de um lado, um babalorixá é muito novo e de repente não tem condições de trabalhar na religião porque não tem experiência. Por outro lado, o senhor tem quantos anos? Desculpa pela... De quê? De idade. 80. E por outro lado, aí tem quem vai dizer, mas será que com 80 anos ainda ele tem condição de trabalhar com isso? O julgamento? Tenho, tanto é que eu estou aqui. Já aconteceu, já sentiu isso das pessoas? Ou tu nunca realmente não deu importância para isso? E por isso nunca viu? Existe julgamento, tão bobagens. Mas não. Eu estou aí.
Não gosto de ensinar os filhos dos outros. Mas se bater na minha porta e me pedir uma explicação, eu tenho o maior carinho de explicar. Porque o dia eu fui novo, eu não pedi explicação para ninguém. Eu sentava, escutava e via. Observação. Eu observava. Para hoje, se vier me pedir, é difícil. Eu escolho. Tem muitos aí, filhos de pais mais famosos, que batem no meu portão para me perguntar jornal. Tem pai e mãe. Eu vou perguntar para eles, se eu fosse tão bom, tu estaria na minha mão, não na dele. Eu não estou julgando, eu estou afirmando. Sim. Sua opinião, né? A minha opinião formada. Se eu fosse bom, estaria. Em questão de dizer que o Franz é novo, não é questão de novo. Eu fui novo e não aprendi nada. Aprendi, mas eu não usei aquilo para eu usar. O Franz é novo, ele aprende e está usando. Ele tem uma família, eu não vou ser chulo, tá? Tens uma família, tu tens uma casa, tu tem que pôr em prática o teu aprendizado. Eu não, que eu sempre vi, vamos dizendo bem, sempre tive tudo nas mãos. Então, religião, não sei por que entrei. Eu fui levado para o Espiritismo Allan Kardec, na Rua Jerônimo Coelho. Tá, eu tive problemas. Hoje eu sei que é esse problema. O problema fez 53 anos de Brasília, de assentamento. E eu quero passar, não tem questão de novo. Tem muito velho fazendo o que não deve. E tem muito novo que estão dando nos dedos dos velhos. Olha aí. O Franz é um. Olha aí. Admiro ele, porque eu acompanho desde o começo, ele e a Lise. Veja bem, eu não estou diminuindo. Eles foram pobres, uma casinha pobre. Eu via tudo, dava gosto de ir, sabe? Porque aquela casa pequena tinha luz, e tinha energia boa. Energia. Vai estar assim. Então ele usou o que ele aprendeu. Então, na verdade, a idade, né, o pai Raul, sim, na verdade não tem nada a ver, né? Não. As pessoas que vão usando isso aí, elas vão usando assim de um preconceito, né, pai Fernando, e de um julgamento. Porque quem sabia já levou para e tem muito isso, né, dos mais antigos, era cultural, esses mais antigos guardarem para si e esperarem o momento certo de transmitir para esses filhos esse conhecimento, só que às vezes não dava tempo. Muita coisa da nossa religião se perdeu por causa disso, que eles não conseguiram passar adiante, né? E é como eu disse, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha de pedir ajuda, de buscar orientação, não que eu saia batendo de porta em porta. Eu tenho uma família religiosa, tenho uma rua maravilhosa, até mandar um beijo, um abraço para o meu Babalorixá, Pai Celso Oxalá. Então eu tenho uma estrutura, eu tenho uma família, né? Mas eu sempre oriento isso. A religião é como tudo na vida. Tem que buscar orientação, tem que saber onde está pisando, tem que respeitar e amar a bandeira que tu carrega, tem que respeitar a tua família religiosa. Não adianta eu ser filho de Santo Parro, por exemplo, e eu viver batendo de porta em porta, jogando na casa dos outros, me orientando por outras pessoas. Eu tenho pai, eu tenho família. Vou lá e mas o meu pai vive me puxando a orelha. Por que ele puxa a minha orelha? Alguma coisa errada eu estou fazendo. E isso é ensinamento. O filho que não escuta o seu pai não vai ensinar para ninguém. Então essa é a visão que eu tenho. Por isso que eu estou sempre buscando orientação com os mais velhos. Eu gosto de absorver. Eu até, quando tem esse tipo de pauta assim, quando eu não estou inserido, eu sou uma pessoa que eu estou muito próximo escutando tudo. Tudo eu fico filtrando, tudo eu fico absorvendo, porque de tudo eu tiro proveito. Eu sou um religioso, que eu falo com meus filhos de santo, eu sou um religioso que eu agrego tudo. Eu chego em casa, eu estou escutando louvor, eu estou escutando, prestando atenção em lives de pastores, que tudo agrega.
Eu já estou pensando que tem universalista também. Para mim, se sou, não sei. Para mim... Se respeita, o próximo tu és. Para mim, tudo é energia. Tudo é energia. É que nem eu sentei aqui e comentei, né? Que existe um propósito de estar todos aqui, que nem a Josiane explicou, e a energia de cada um é muito importante para que isso flua dessa maneira. Né? Que chegue nas pessoas que tem que chegar e ouvirem as palavras de cada um. Então, esse é o meu ponto de vista. Tem uma pergunta aqui, não é na verdade uma pergunta, é uma opinião, da Ana Lúcia. Acredito que é praticamente impossível não julgarmos. O que temos que nos policiar é a maneira que julgamos. Se não me diz respeito, o ideal é dar um passo para trás, para não se amaranhar nas questões alheias. Penso que o julgamento e o respeito deveriam andar juntos, sempre, para não cairmos nas armadilhas do ego. E outro assunto. No júri popular, quem fez o julgamento são os civis. Imagina quem faz, né, os julgamentos. São os civis. Imagina o tamanho da responsabilidade de sentenciar o destino do outro. E aí, doutora? É mais ou menos isso, né? É muito pesado. O julgamento, a área criminal não é a minha especialidade. Mas, realmente, o tribunal do júri, que são realmente os crimes contra a vida, quem julga são civis, não é o juiz. Mas existem vários princípios também pertinentes ao processo penal que são observados. Então, quando não existe prova contundente, né, sempre há de se avaliar e de se observar um indúbio pró-réu, que é a favor do réu, né, e a partir daí tem outras nuances também, que as pessoas, o júri, né, que é escalado, eu não tenho muita propriedade para falar sobre isso, porque não é o meu ramo de direito, né? Mas existem vários critérios para essas pessoas serem escolhidas, que elas são chamadas. Muitas vezes um tribunal do júri, ele dura um dia e uma noite, extenso, daí tem muito, daí tem o defensor, tem o promotor. É uma situação que é um julgamento realmente atípico, diferente da justiça do trabalho, do civil, do direito do consumidor. E deve ser muito pesado. Nunca participei de um tribunal de júri, nem antes de formada, mas eu entendo que julgar é uma corrente que fica atrelada aquilo ali, do meu ponto de vista. No momento que tu julga alguém, tu te trava numa corrente com aquela pessoa. Então, tu vai carregar aquilo ali pro resto da vida. Por isso que eu tento, né, por mais difícil que seja, eu tento não julgar, para também não ser julgado, né? Não fazer pro próximo aquilo que a gente não quer que faça com a gente. Então, é energia, né? É como o pai Franco falou, né? Tudo é uma questão também de energia, né? E eu acredito assim, Rose, pai não, que abrir a boca, né, e levantar um falso de alguém é uma coisa muito grave. Né? É algo muito... Chico Xavier diz assim, olha, o Chico disse em outras palavras, né, que ele não gostaria de ser esculachado, em outras palavras, mas que ele muito menos, ainda Deus no livro Chico diz, de falar mal de alguém. Então, é complicado a gente muitas vezes cair nessa questão energética da fala negativa, da fala venenosa, né? O que eu trago para a minha vida de negativo? O que eu estou trazendo através daquele julgamento que eu faço ali, alheio, negativo para a minha vida? O que isso vai estar amarrando os meus caminhos ali, dali para frente? Né? O que eu posso destruir também? Porque algo contado várias vezes, por mais repetido, daqui a pouco isso se torna uma verdade, né? E graças a Deus existe a lei hoje, né? Existe aí tudo isso aí para tentar amenizar isso, porque senão sairia todo mundo falando o que acham aí também, sem ter nenhum tipo de preocupação, né, José? No momento que eu não entro aqui na tua terreira e que eu passo pela frente porque eu sou de uma religião, eu já saio tecendo comentários a respeito de ti sem te conhecer, né? Então eu preciso estar aqui dentro, eu preciso conhecer como é que é o teu sistema para mim poder ter algum conceito. Então eu acho que hoje em dia também existe essa vulgaridade de falar do que não se conhece. Eu costumo dizer, né, que tem que ter argumento para falar. Né? E tem mais a outra questão, né, de que eu sou responsável por aquilo que eu digo, não pelo que você entende. Mais isso. Né? E geralmente os julgamentos, eles acontecem, julgamento negativo, porque ele diz, né, a gente julga mesmo o tempo todo. Olha, mas eu, por exemplo, falando das religiões de matriz africana, eu sou de Nagô, né, e tem a cabinda. Eu não posso falar pela cabinda, eu não sou cabinda. Não conheço. Eu não posso julgar.
É sobre isso. A gente tem que saber o nosso lugar. Né? Eu posso falar da minha tradição. Né? Porque nação é uma, tradição é outra. Nação é a ponta dessa pirâmide e a tradição é aquilo que tu traz no berço. Né? Como o pai fazia, a mãe, a avó, enfim. Como é que tu vai julgar? Como é que tu vai falar? Né? Então tem muito isso. Então a gente também tem que se reeducar. O ser humano ele tem que acabar se analisando, fazer uma autoanálise, porque a gente tem que tomar muito cuidado. Eu não posso falar em momento algum da cabinda. Eu não sou cabinda, eu não conheço cabinda. Eu vou respeitar. Eu posso não entender, mas eu não posso julgar porque eu não conheço. Só pode falar quem conhece. Então tem muito isso. Agora eu quero usar uma parte que tu falou de reeducar. Eu acho que todo o contexto entra muito religião, lado profissional, independente de qualquer coisa, entra muito a educação. Às vezes nós, dentro das nossas casas de axé, a gente se preocupa, e não é só o fator adolescente, né? Mas pessoas já com uma certa experiência de vida, e educar essa pessoa religiosamente, e muitas vezes até a educação de convívio. Sim. O respeito, né? É complicado. Então, melhorando a educação das pessoas, eu acho que é uma coisa que vai abranger tudo. E aí, por isso que eu aposto nas crianças. Porque no berço... Perfeito. Porque daí entra seres humanos dentro das religiões. Vamos falar da nossa, não podemos falar da outra, né? Que não tem educação, porque não trazem de berço. Entendeu? Não tem hierarquia, porque não sabem os seus lugares. E aí, muitas vezes são dirigentes, passam a ser dirigentes, sem atestado de sanidade mental, abrem casa, dirigem pessoas e fazem uma bagunça. É que muitas né? vezes... É um dominó. Ó, bem vindo. Muitas vezes é fácil também julgar a sociedade, dizer que governo isso, governo aquilo. Somos nós. Eu conheço muitas pessoas que deixam os filhos no colégio para professor educar. Verdade. Professor educar, não. A professora vai ali ensinar, dar um ensinamento, ensinar a ler, escrever, educar em casa. Educar em casa. A educação tem que vir de casa. Então as pessoas elas não querem mais educar os seus filhos. Já volta outro termo. Transferir, né? Transferir, outro. Só que aí as crianças vão crescendo daquele jeito turbulento, vai indo e vão se tornando adultos turbulentos. Eu me deparo com esse cenário, tenho certeza que o pai Raul também, o José também, eu me deparo com esse cenário direto da minha casa, pessoas com maior idade, que e olha o problema lá na infância. E aí a culpa é do Babalorixá. Com certeza. Não tá educando meu filho. Oi? Eu costumo dizer, né? Eu vou até ali, né? E por isso é necessária a expansão de consciência. Porque as pessoas que estão adentrando as religiões de matriz africana não sabem o seu lugar. Eles têm que educar os seus filhos em casa, isso é no berço. Porque quem não tem educação em casa, seja qual for a religião, não vai ter dentro da casa do Pai de Santo. Não vai ter. Não vai respeitar. Entendeu? Mas eu tenho uma pergunta para fazer para o Pai Raul. Em relação a Xangô, o que esse orixá representa para o senhor? Eu tenho uma metáfora aí, guria, que eu vejo Pai do Santo falando, eu não aceito, eu não estou julgando, eu não aceito. Eu vim dizer, o Pai Xangô é tudo na minha vida, é o ar que eu respiro, Não. O ar que eu respiro é Deus. Ele criou a natureza para se manifestar numa pedra, num vento, num raio, numa energia. Então isso nos fortalece, essa energia que Deus nos passou. Energias são denominadas como nome. Candomblé, alguns nomes, Batuque, Rio Grande do Sul, outros nomes. Mas qual que é a sua opinião? Eu acho isso chulo. Eu vim dizer que a minha casa, porque então não existe mais ninguém, é só o teu santo. Eu não posso ser isso. Depois de Deus, eu agradeço a mãe Oxum que me deu a casa que eu estou. Porque Xangô era filho dela. Se eu fosse me engrandecer, sabe, que o Pai Xangô me deu, porque o Pai Xangô é que eu respiro. Não. Xangô é uma parte da minha vida que foi dada, foi prostrada a ficar com eu até o fim. Ele me trouxe, ele me leva. Porque só Xangô tem dinheiro porque ele está de braço aberto. Falo que
cemitério de fulano, beltrano e ciclano. Não, cemitério não é de ninguém. Vamos debater, vamos criticar, vamos julgar. Já vai começar. Já vai começar, vamos começar o julgamento. Cemitério só tem 2 donos. Quem é que julga as almas? São Miguel, que é a dona do ego em ação. Mas quem criou? Deus. Ou se tu vê uma pessoa que não é de religião, vamos botar o espiritismo. Desculpe, senhor, espiritismo. Só tem outra colocação. Ah. Senhor, ficou pesado, né? Aqui não tem nenhuma criança, são pessoas adultas que estão sabendo o que querem. Como eu estou sabendo o que eu quero, me perguntar. Então, Deus colocou essas energias. Sim, sim. E a nossa religião, ela está enfraquecendo. O espiritismo está enfraquecendo. Me desculpe. Muitíssimo. A Europa já é morto, praticamente. Então, me desculpe. A nossa religião está enfraquecendo. Porque aí, como disse a mãe Josiane, investir nas crianças. Se tu não tiver uma boa conduta, um caminho, um conhecimento, essa educação que tu traz de berço, o que tu vai passar para o teu Espírito Santo? O que eles vão passar para os outros filhos? Nada. Um dominó, né? Um dominó. Eles vão passar nada. Então ela está, antigamente, se eu fosse perguntar, o Alexandre, o pai Alexandre, porque eu conheço o Alexandre, ele se fez, a mãe dele também, Dona Matilde. No tempo da Dona Matilde, era comigo que se resolvia uma religião. Hoje, como é que se resolve a religião? Indo por uma televisão fazer live. Rede social. Nas mesas de festa de religião, falando da vida do outro. Então, a nossa religião está terminando. A religião não termina. A fé não termina. Está terminando seguidores com o coração. Os instrumentos, né, Pai Raul? Os instrumentos estão ladeira abaixo. Por isso, de novo, a minha esperança são as crianças. Porque vamos dizer, uma luz no fim do túnel, né? Eu vejo o ser humano como uma pedra bruta, né? Que ela necessita ser lapidada. Deus fez, ele largou no mundo para experiência. Nós somos experiência dele. Ele não chegou a ser, tu vai ser ladrão, tu vai ser doutor. Não, ele deixa o teu livre-arbítrio. E eles estão se aproveitando do livre-arbítrio. Vamos botar uma pauta. O que aconteceu? O que aconteceu com o homem? O homem se afastou dos próprios parentes, a epidemia. Nós mesmos, não é nojo, nós tínhamos que nos afastar dos nossos próprios parentes. Não adiantou. Agora veio a inundação para tentar aproximar o sem vergonha, o mal intencionado, está tirando proveito disso. Sempre, sempre. Eu não estou julgando, estou falando que muitos falam e estão vendo. Eu não sou magistrado para estar julgando ninguém, né? Então, ultimato. Né? Ultimato é a última palavra. Será como é que É a opinião, todo mundo tem gente que fala, né? É diferente de julgar. É a opinião dele, né? Eu sou julgado por causa disso. Sou o Raul, sempre fui problema de polêmica. Eu estou pouco me importando com a opinião dos outros. O que não me agrega. Eu gosto de ajudar, gosto de ensinar. Isso é importante. Eu tenho que me doutrinar, eu tenho que me julgar, te avaliar. Me avaliar. Eu tenho que estar limpo para poder ajudar o outro. As não interessam nisso aí. Os teus limites, né? Exatamente. Isso é isso mesmo. Os teus limites, né? Porque, como eu disse outra hora, né? Eu conto a cabo meu, né? No comércio do próximo. Também uma questão, Josi, de empatia. Sim. Porque eu não conheço e eu já tenho antipatia. Eu já estou liderando ali uma questão energética bem negativa. Mas como é que eu vou lá na casa do pai e falo, mas ele é tão novo, sabe? Ele vai saber me orientar.
mesmo batendo bus ali, eu acredito, vou falar talvez até uma besteira aqui, mas me perdoa se eu falar besteira. Você me perdoe e não me esculachem aqui na mesa. Mesmo que aquela manifestação, aquela visão que tu esteja tendo seja de um ser espiritual que está te passando, né? Sim. E tu não vai estar falando algo de que tu acha, né? Mas fazendo uma leitura daquilo que tu está vendo ali. Mas é esse o propósito, né? Como eu disse, eu sou filho de Xangô Godô, que é um orixá que carrega já uma sabedoria. Então, naquele momento ali, não é eu. Aquele momento é ele se manifestando através do jogo para orientar aquela pessoa. Então, esse é o segmento. Só que muitas vezes as pessoas não conseguem analisar esse ponto de vista. Eu digo um outro detalhe, já que a gente fala da parte de julgamento, é a mesma coisa uma pessoa que se iniciou em janeiro dentro da religião, né? Mas só por a pessoa ter idade, já ter uma idade elevada, botam as guias, botam uma imperial no pescoço e ela está trilhando no meio religioso e, pela aparência mais velha, as pessoas deduzem que seja um sacerdote antiquíssimo, simplesmente porque tem barba branca. Esse pré-julgamento, esse julgamento. Então, o Pai Raul mesmo sabe de várias situações, tem certeza, né? Que a gente vê durante o dia a dia pessoas que iniciaram. Eu volto a dizer, eu tive meu início, todo mundo tem seu início, é importante, mas até o iniciado tem que saber o seu lugar. Até o iniciado tem que saber a hierarquia. Eu quero meu espaço, eu conquisto meu espaço, eu exponho meu conhecimento, mais a minha sabedoria, mas no ambiente que está o Pai Raul, peço a benção, peço ao alô, deixa ele falar primeiro. Deixa ele falar primeiro. Ele se expressou, eu me expresso. Não tem como eu tomar a frente dele, não tem como eu querer ser mais do que ele, ou ter mais conhecimento do que ele. Não tem como. Então isso é um choque que vive diariamente aí, no meio, né? Muitos conflitos, né? Muitos. O que eu queria dizer para os que os novos não sabem, tem muitos novos que podem ser lapidados, vai dar um diamante preciosíssimo, né? Um cascalho se faz uma pedra preciosa, linda, né? Dá. Mas aí tem muitos que estão deixando a desejar, né? A gente vai nos lugares, vem no lugar para citar nomes, que aí vai dizer que eu fui na casa aqui, ó. Tu vai em casas aí, vê absurdos e vê que tu não vai para a religião mesmo. Ô Pai Raul, mas é quase que uma questão assim, falando acerca da espiritualidade, ou da religião, melhor dizendo, não da espiritualidade, da religião em si. A gente tem visto assim em várias questões de diferentes denominações religiosas com sérios problemas, né? Com relação a isso aí, né? No homem, a palavra religião mesmo, na sua conotação mais profunda, se perdendo, né? Por questões de vaidade, por questões financeiras, né? Por questões muitas vezes daquele intuito de enriquecer com facilidade, né? Se trabalhar dentro de uma determinada religião. Então, dentro disso aí, o ser ele vai se perdendo da conexão com esse mundo espiritual, vai se perdendo essa conexão com os ancestrais, né? Porque ele está ali dentro, mas na verdade o interesse, o intuito é outro. E eu acredito que isso enfraquece muito, não somente as religiões de matriz africana, mas também o espiritismo, também as questões da religião, seja ela cristianismo, protestante, seja qual for. Porque se perdeu, ou está se perdendo muito essa questão a mais importante, que é essa ligação com algo, né, que transcende. E se isso está se perdendo, a banalização ela vai tomando conta quase como uma epidemia aí nas religiões, né? Nas várias religiões. A gente está vendo isso aí. É a religião e a natureza. Nem o sol está se coordenando mais, ele não sabe onde é que aquece, né? Parece que vivemos em dias difíceis, né? Dias difíceis. Eu quero dar boa tarde lá para a Orixá Cris Joiá. Boa tarde, Cris. Suzane, Ana Faria, Mãe Nayá de Oxum, boa tarde. Pai Márcio Lima de Oxalá, Rosângela, Brasson, Cássia e tantos outros aí, muito obrigado. Pai Juarez, boa tarde, Pai Juarez, por estar nos assistindo aí. E assim a gente está chegando, né, ao fim. A gente tem assunto aí, essa pauta ela é gigantesca, né? É uma palavra só, mas ela é extensa. Mas estamos chegando ao fim da nossa live.
As considerações finais, eu gostaria que vocês falassem o que vocês acham desse projeto, né? Mulheres de Aruanda. Mulheres são as Iabás. Aruanda é uma colônia espiritual. E eu queria saber o que vocês acham disso, a importância, né, deste projeto, desta pauta um tanto diferente de tudo que a gente já viu aí fora, né? Porque a gente não vem falando de fundamento, a gente não vem falando de religião, pelo contrário, né? A gente aborda pautas sociais para fazer uma junção, uma união dos povos, né? Então vamos passar a palavra aqui para o pai Raul. O que o senhor acha? O pai Raul estava meio assim, de vir conversar comigo nessa live. O que o senhor achou? Eu te conheço te julgando. Eu já me Xangô. Foi uma mulher linda por dentro e por fora. Isso aí não precisa abuso, tá? Existe compreensão, saber te compreender. Assim como eu. O Xangô não é compreendido. Mas nós temos que entender os outros. Por obrigação imposta. Fiquei muito feliz. Tá? Não estou te retribuindo a visita que tens na minha casa, que quando trocar eu vou te retribuir. Tá? Mas não estou retribuindo, mas eu estou aqui feliz. Tá? Eu estou mesmo a fazer live, entrevistas. Tá? Mas acho que merece esse carinho de vir aqui, responder as perguntas, as perguntas do senhor a mim. Muito obrigado. O senhor acha que é necessário essas conversas? Acha que soma em alguma coisa? O que o senhor tem para dizer? Soma que ninguém falou da vida de ninguém. Isso que é bom, né? Não avacalhamos com a moral de ninguém, não falamos da casa do outro religiosa, porque tem uma conotação da religião. Eu não sou batuqueiro. Batuqueiro é quem toca instrumento de percussão. Eu sou nagô. Porque aqui a placa da minha casa é Centro de Religião Nagô, ou seja, Centro de Religião Batuqueiro. Não se usa. Se uma escola, você tem professor aqui, é uma escola, ninguém vai perguntar o que é, eu sou batuqueiro. Tu toca instrumento de percussão, então? Não, eu sou nagô. Com o estudo, a evolução, está sabendo o que é um nagô? É um religioso. Claro que existe a nação nagô, trazida, que não está tão difundida hoje, mas ela existiu, ainda existe. Por isso que diz, o que é nagô? É a religião. Eu falar, aquele negro lá é nagô. Se nós dizemos aquele negro é nagô, porque é um negro africano. Aí faz mandinga, batucaria. Feitiço. Exatamente. Esse é o negro nagô. Então, muito obrigado. Se me convidar, voltarei. Terão outras pautas pra gente se encontrar aí. Fazer um pouquinho diferente, né? Vamos levar o social pra rua, né, Paula? Esse é o intuito desse projeto. É sobre isso, a gente fazer uma junção e ouvir todo mundo, né? Civilizadamente, mas sentar na mesma mesa, dividir o mesmo copo d'água e dividir experiência, né? Que eu acho que é isso que a gente faz uns com os outros. Né? Exatamente. Doutora Andréa Lacerda, considerações final. Eu fico muito grata por ter estado aqui, ter dividido uma mesa tão diversificada e tão brilhantada pelo assunto. E acho que todo projeto, tudo que fazemos que possa levar alguma palavra, ou que possa interferir de forma positiva na vida de outra pessoa, é extremamente válido. E como pessoa, não só em virtude da minha profissão, ou bem menos em virtude da minha profissão, como mulher, eu fico lisonjeada de poder levar uma palavra que seja, uma opinião que possa fazer alguém refletir sobre aquilo, né? De extrema importância. Eu acho que quem dera mais e mais projetos assim existissem, né? Mais pessoas pudessem ter essa expansão de consciência, pensar diferente, ou tirar um minutinho do seu dia para ponderar, ao invés de fazer o julgamento do próximo, julgar a si próprio, o que está fazendo de certo ou de errado, né? Então, realmente, eu fiquei bem feliz, estou bem feliz de estar aqui. Muito obrigada. Isabel
da Silva de Araújo da Silva. Araújo da Silva. Estou muito feliz também pelo convite, por participar, é uma honra estar aqui, mais ainda depois desse encerramento, né, de conhecer um pouquinho cada um, respeito. E eu vim aqui hoje conversar um pouquinho e levar para as mulheres, né, principalmente nessa área profissional e mulher negra da sociedade, onde somos tão criticadas, que a gente siga firme e forte para que possamos evoluir sempre, respeitando todas as pessoas. É o respeito e o amor, acho que é isso que vale. Muito obrigada pelo convite. Nós agradecemos. Nosso amigo Babalorixá, por considerações finais. Agradecer, né, a todos vocês por essa energia maravilhosa que a gente conseguiu gerar aqui nesse momento. E como o Pai Raul falou, a gente conseguiu debater, conversar, se expressar da melhor maneira, sem ofender ninguém. Cada um de nós colocou seus pontos de vista. Eu acho que foi uma coisa muito importante. A gente está tentando agregar a sociedade, né? Quero te parabenizar, por exemplo, pela esse projeto em relação às crianças, né? Que é muito importante mesmo. Mas eu, como Babalorixá, também eu tenho que dizer para a gente não perder a esperança nas pessoas. Porque eu sou uma pessoa que eu passo diversas situações com os meus filhos de santo, assim como todo Babalorixá. Mas eu passo diversas situações com os meus filhos de santo também, algum tipo de decepções, mágoas, aborrecimentos, e eu acabo permanecendo com esses filhos ao meu lado, dando a oportunidade para eles melhorarem como pessoas. Mas para isso eu também tenho que evoluir, eu também tenho que deixar de lado aquele problema, eu tenho que deixar de lado aquela mágoa para poder dar esse passo adiante. Então eu acredito muito no ser humano, acredito muito nas pessoas, acredito muito na mudança. Eu acredito muito na mudança das pessoas. Eu me sinto muito feliz quando eu passo uma turbulência com um filho de santo, depois demora 1 ano, 2 anos, e ele consegue voltar à essência pura, voltar a se tornar uma pessoa realmente de coração bom, sincera, transparente. Então eu acredito nisso. Devemos apostar nas crianças, mas também apostar no ser humano, nas pessoas. Diz que todo mundo tem direito de mudança e de melhoria. Eu acho que esse ponto é importante. Muito importante falar sobre... Porque se não fosse desta forma, estaria tudo acabado, né? Então a esperança, sim, com certeza, eu também acho muito nobre o trabalho desenvolvido aqui no Arlene Chaves com relação às crianças, um projeto lindíssimo que vai ganhar uma dimensão extraordinária. Entretanto, nós também devemos continuar apostando, sim, em lapidar, né, essas pedras brutas, porque essa também é uma das funções que o plano espiritual delegou a cada um de nós, sem sombra de dúvida. Josiane, nossa irmã, companheira de trabalho, mulher de Aruanda, chamar todos os povos. É uma chamada a todos os povos. Bom, eu acredito que só pelo fato da gente ter um terreiro, um centro espírita, a gente já está apostando. E uma disposição, né, Josi? Disposição. Uma disposição. Então eu acredito que é um trabalho diário, é um amadurecimento espiritual, é uma troca, né? Tudo é energia. E sim, Pai Franz, eu acredito que o senhor, tanto quanto eu, Pai Raul, todos nós aqui, a gente já aposta no ser humano, né? Sim. Porque uma criança ela não vai até o terreiro sozinha, ela vai precisar do adulto. Então já está aí o nosso trabalho árduo. E sim, eu acredito que a criança ela é a esperança do mundo. Eu, quando fui, vamos dizer, escolhida para dirigir esse terreiro não é meu, esse terreiro não é de Xangô, esse terreiro é de Sapatá. E eu fui muito criticada, muito julgada, me senti muito mal quando eu, criança, aos 27 anos, fiquei sucessora de um terreiro, uma história, uma bagagem, né? Então, por eu ter passado por isso, é que eu aposto nas crianças, entendeu? Porque quando a gente é mais novo, criança, aos 27 anos, mesmo sendo de religião, então, passei por muitas críticas, muitos julgamentos, e isso me marcou. Então, por isso eu aposto nas minhas crianças, ensino mesmo, ensino o fundamento, a tradição, para que eles possam se defender. Então, é por isso que eu digo que a criança é o futuro, é o nosso futuro, é a esperança, né? Educação religiosa. Essa é a minha opinião aí, que possamos voltar, né? Esse é um projeto que ele é infinito, porque as pautas são infinitas.
Peço um agô a todos os babalorixás e alorixás que abram seus terreiros para os projetos sociais, para as causas sociais, tratar a humanidade. Quero também pedir um agô a Mãe Oxum, né, pelo irmão de Oxum, que fez a passagem, que ele possa ser conduzido aí com maestria, com cautela, pelo plano espiritual, né, que nem diz o Pai Raul, né. Antes do orixá, existe um Deus, um Criador, ele dirige todas as coisas, que a Mãe Oxum possa aí estar colaborando, né, para a condução desse irmão aí. É o meu recado para a família religiosa e para a família carnal dele também. É isso aí. Acho que é momento de baixar a espada, né? Porque quem com a espada fere, com ela acaba também sendo ferido, né? Houve um momento na história em que uma mulher, ela foi julgada por um grande número de pessoas. E quando levaram essa mulher até Jesus, disseram a Jesus: olha, essa mulher foi pego em adultério, essa mulher foi pego em prostituição. Devemos acabar com ela apedrejada. Não tem solução. E Jesus, com a paciência que lhe era atribuída, refletiu e disse: aquele que não tem pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra. E a Sagrada Escritura nos diz que começaram os mais velhos até os mais jovens a largarem as pedras, porque todos eram pecadores. E a mulher, então, ela pergunta a Jesus por que ele fez aquilo. Ele disse: mulher, aonde estão os teus acusadores? Tampouco eu te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, comece a refletir a respeito daquilo que realmente vale a pena na tua vida, né? Então, que nós possamos levar isso no nosso coração, que nós possamos ter essa firmeza conosco e principalmente no momento, Josi, de baixar as espadas e, como tu disse outro dia numa palestra aqui pela manhã, vamos derrubar os muros e vamos construir as pontes, né? Que elas são muito mais funcionais, com certeza. Esse é o intuito, né, do trabalho, derrubar os muros e construir as pontes. Independente da religião, independente da cor da pele, independente da raça, né? A gente tem que criar pontes, né? Porque na hora que o barco afundar, a gente não importa que cor é, nem que religião, nem que nação, nem que nada. Nós vamos ter que segurar um no outro. Exato. E acabou assim. E isso ficou bem nítido agora, né? Recentemente pelo estado do Rio Grande do Sul. Centro Espírita aqui na Albino Becker, número 893, aqui nessa cidade maravilhosa de Viamão. Os dias de atendimento, José? É às quartas-feiras de desobsessão, às 20h30, com horário marcado. Aos domingos de 15 em 15 dias, aos sábados de 15 em 15 dias também. Centro Espírita Luz e Vida, na rua Janete Clare, número 817. Também na Avenida Atlântida, número 1190, em Cachoeirinha. Gravataí, 817, Janete Clare. Você é o nosso convidado a conhecer o nosso trabalho ali também, as desobsessões, nosso atendimento, consultas, enfim. Você é um convidado especial. Quero agradecer a todos aqueles que permaneceram conosco aqui na mesa, aqueles todos que mandaram uma mensagem, que contribuíram de alguma forma. Meu muito obrigado, que a luz do grande Pai da existência, o arquiteto do universo, resplandeça sobre todos nós e que esse arquiteto do universo possa, com certeza, trabalhar lapidando essas pedras brutas que somos e menos julgamento e muito mais vida e muito mais luz. E não esquecendo que em setembro a gente volta com a pauta do tempo, vamos falar do tempo. Quem é essa palavra que significa tanto, né? Para uns um tempo tão curto, para outros um tempo tão extenso, mas ele é importante. E cada um com o tempo que precisa. Saudações a Oxum. Por isso que a gente vai encerrar com essa música aí. Um forte abraço, um beijão em cada um. Fique com Deus. Até a próxima.